Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com cada um dos irmãos nessa manhã. Amém? Amém. Amém. Que Deus seja louvado, irmãos, por mais um encontro que nós temos. E eu creio que a razão principal pela qual nós viemos aqui a cada sábado, com certeza, é nós adorarmos ao nosso Deus, como foi comentado na escola sabatina. Mas eu acredito que os sábados, eles também representam um elo de ligação entre a esperança que nós temos de um dia nós podermos estar na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, por tudo aquilo que nós temos acompanhado, que tem acontecido no mundo nesses últimos dias, especialmente os sinais que nós vemos lá no Vaticano, no Oriente Médio, com tudo isso que nós temos acompanhado nesses últimos dias, eu creio que essa esperança, ao menos no coração da maioria, deve ter mexido novamente. Durante tantos anos nós temos aguardado alguns cumprimentos proféticos e parece que o tempo está chegando. E não só por aquilo que tem ocorrido lá no Oriente Médio, mas a própria situação econômica do mundo, a situação social, e nós comentávamos esses dias no sítio, como aquilo que Satanás propôs cumprir por meio da banda de rock, que se levantou na época, na década de 60, os Beatles, que talvez seja uma das bandas mais famosas aí dessa geração. Aquilo que ele propôs, ele conseguiu cumprir. Deus permitiu com que a operação do erro ela tivesse a sua execução, e as revoluções que Satanás propôs cumprir no mundo que nós vivemos, por meio daquela banda ele conseguiu. Revolução social, revolução religiosa, revolução satânica e por aí vai, revolução da música. E se nós analisamos todas essas revoluções que foram arquitetadas através da manifestação dessa banda, dos Beatles, nós, desde a década de 60 para cá, nós vemos que o mundo perdeu a sua moral. Hoje as pessoas não têm pudor. O homossexualismo ganha um espaço como talvez nunca conquistou aqui nessa terra. Homens parecem mais com mulheres e mulheres se parecem mais com homens. Não existe mais dentro do lar esse conceito da esposa se submeter ao seu marido. O papel da mulher dentro da casa foi completamente pervertido. E por aí vai, irmãos. Revolução da música. Hoje, qualquer tipo de música, antigamente o funk era um pouco mais conhecido como uma música um pouco mais obscena. Mas hoje, seja no pagode, seja no hip hop, seja no pop, seja na sertaneja, que é a moda agora, nós vemos prostituição, nós vemos sexualismo, nós vemos todo tipo de ações contrárias aos princípios da palavra de Deus. E em tudo o que nós vemos, a revolução espiritual e religiosa. Antigamente, falar de espiritismo era algo assustador. Você é espírita. Hoje em dia, espírita é algo legal. No próprio condomínio da minha mãe, de 30 pessoas, você tem lá 5 pessoas que são espíritas que eu conheço. Tem outras que eu nem conheço e nem sei o que são. A própria questão da maçonaria, como está hoje também, tão descarada como nunca foi. Antigamente a maçonaria era algo oculto, sociedade secreta. Mas hoje você vê nos carros estampados símbolos maçônicos, nas cidades você vê símbolos maçônicos por todos os lados. Ou seja, eles atingiram o seu objetivo. Agora, eu queria hoje, irmãos, compartilhar com vocês aquela que para mim é a maior profecia citada na palavra do Senhor. A profecia mais objetiva e mais fácil de ser compreendida, que não está no livro de Apocalipse, nem no livro de Daniel, e em nenhum dos livros que são conhecidos na palavra do Senhor como livros proféticos. Que profecia que os irmãos acham que é essa? Ninguém arrisca dizer? Profecia objetiva, que não está em nenhum dos livros proféticos, e que qualquer pessoa que leia essa profecia consegue entender ela da maneira como ela está escrita. Isso que o irmão citou está dentro dessa profecia que nós vamos estudar. Capítulo 24 do livro de Mateus. Só que nós vamos estudar hoje essa profecia sob uma ótica diferente. Nós temos acostumado a pegar a profecia de Mateus capítulo 24
e estudado ela segundo a sua visão futurista, contemporânea. Mas eu queria compartilhar hoje aqui com os irmãos a visão histórica do capítulo 24 do livro de Mateus. Mas história? Por que estudar o que aconteceu no passado? Seria isso tão importante para nós que estamos vivendo agora nesses últimos dias? Irmãos, nós que somos o povo do Advento, como ninguém, nós devemos conhecer bem a história dos antepassados. E principalmente em se tratando de profecias. Sabem por quê? Vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías rapidinho, capítulo 41. Isaías capítulo 41. E olha o que nós vamos encontrar aqui. Verso 22 e 23. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. A inquietação das pessoas é sempre com relação ao futuro. Por que vocês acham que hoje tantas pessoas consultam médiuns, cartomantes, necromantes, cabalistas e por aí vai? O ser humano, ele é inquieto quanto ao conhecimento daquilo que vai acontecer. E o livro de Apocalipse, num primeiro momento, ele anuncia as coisas que em breve devem acontecer. Só que, irmãos, olha que interessante, anuncia-nos as coisas que hão de acontecer. Aqui nós já encontramos um elo com o livro de Apocalipse. Só que olha o que ele diz. Relatai-nos as profecias, qual? Para que atentemos para elas e saibamos se cumpriram. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Antes de nós entendermos aquilo que vai acontecer no futuro, nós devemos olhar para a profecia no seu cumprimento passado. Porque se a profecia ela se cumpriu no passado, em primeiro lugar, ela vai se cumprir exatamente igual também num futuro por vir. Porque nós sabemos, e talvez seja o texto que nós mais citamos aqui no nosso meio, aquilo que Salomão diz em Eclesiastes 1, verso 9. O que está lá? Nada há, pois, novo debaixo do sol. Tudo o que passou vai acontecer. Então, estudando o passado, irmãos, nós entendemos o futuro e não só entendemos, mas nós damos crédito àquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Para os irmãos terem ideia, Daniel capítulo 11, que é um dos capítulos hoje mais desafiados no meio do povo do Advento, por causa da falta de compreensão mais clara desse capítulo, existe um historiador que chega a dizer que ele não acredita que foi Daniel que escreveu o capítulo 11 desse livro. Ele crê que o capítulo 11 foi escrito lá na era dos Macabeus, mais para frente já, porque ele diz que o capítulo 11 até o verso 28 mais ou menos, ele tem uma precisão tão grande, que é impossível que ali seja uma profecia. Cita rei por rei que viria da sucessão dos medo-persas, dos gregos, dos romanos, chega a citar a história da Cleópatra. Cita cada detalhe ali no cumprimento passado dessa profecia, esse historiador duvida. Só que nós que cremos na palavra do Senhor, sabemos que o nosso Deus é aquele que conhece o fim desde o princípio. E nós podemos confiar seguramente na palavra dele. E é sob essa ótica que nós vamos estudar Mateus capítulo 24, a história dessa profecia. Nós temos estudado o capítulo 24 de Mateus olhando para o futuro. Mas eu queria perguntar para os irmãos, antes de se cumprir no futuro, a profecia de Mateus 24 se cumpre aonde? Qual é a parte histórica da profecia? Ok, pode falar um pouquinho mais alto, Julino. Qual foi? Ou seja, a profecia de Mateus 24, na sua primeira aplicação histórica, ela está relacionada com que cidade? Jerusalém. E o livro A Grande Controvérsia, o fantástico é que esse livro ele é como se fosse um esmiuçar essa profecia de Mateus 24. Porque Mateus 24 começa com a destruição de Jerusalém e termina com o quê? Com a volta de quem? Volta de Jesus. E a grande controvérsia começa com que história?
Quem já leu? Agora eu estou pegando os irmãos aqui. Quem não sabe é porque nunca leu. Começa com que história a grande controvérsia? A destruição de Jerusalém. E termina com que história? É um esmiuçar dessa profecia. Ali nós encontramos detalhes sobre a profecia do livro de Mateus, históricos e proféticos sobre esse tema. Irmãos, eu queria apenas colocar 5 pontos aqui sobre a profecia de Mateus, do capítulo 24. Em primeiro lugar, a mensagem do livro de Mateus, ela nos ajuda a entender alguns dos principais sinais para o tempo do fim e do passado também. Não todos, alguns nós encontramos aqui. Segundo lugar, nós temos que estudar Mateus 24 em paralelo com... Aonde que está Mateus 24 nos outros livros da Bíblia, nos evangelhos, irmãos? Sabem? Não sabem? Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Mateus 24 sempre deve ser estudado com esses 2 outros capítulos, porque em Marcos 13 e Lucas 21 nós encontramos elementos que não estão em Mateus 24 e que se somam a essa passagem. Terceiro ponto, quantos cumprimentos nós encontramos em Mateus 24? Quantos cumprimentos, pelo menos, nós encontramos aqui? Um do passado, que é sobre Jerusalém, e um do futuro, que é sobre o mundo. Nós lemos Mateus 24 primeiro relacionado com Jerusalém, e depois nós entendemos os sinais para o fim do mundo, não agora a destruição de um local, mas o mundo como um todo. Quarto ponto, os sinais apresentados em Mateus 24 não foram colocados por Jesus apenas assim, como se nós estivéssemos sentados estudando um tema e eu começasse a dizer assim para os irmãos: no fim do tempo vai ter morte, vai ter assassinato, vai ter adultério. Jesus colocou cada sinal ali em ordem cronológica, inclusive. Cada ponto que Jesus colocou vai vir na sua sequência de fatos. E quinto aspecto, essa mensagem ela é dirigida especialmente a quem? A mensagem de Mateus 24. Os irmãos estão dormindo, os irmãos estão no Getsemane com os discípulos ainda dormindo, né? Mas nós estamos em Mateus 24 já, irmãos, vamos acordar. E lá foi dito que Jesus lançou uma profecia e depois de lançar a profecia, só quem se interessou pelo que Jesus estava falando? Os discípulos. E nós vamos então agora, vamos abrir aqui em Mateus 24, vamos lá no capítulo 23 primeiro. E queria citar apenas 2 textos aqui para os irmãos que eu achei muito interessante sobre essa questão de nós estudarmos a história. Um é encontrado nos escritos da senhora White, ela diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro, ao menos que nos esqueçamos como Deus nos tem dirigido no passado. E um outro filósofo, historiador, diz o seguinte: aquele que não aprende com os erros da história está condenado a repeti-los. Portanto, nós temos que entender a história para conseguir compreender os eventos desses últimos dias. Então vamos lá, Mateus capítulo 23, tá? Qual é o marco histórico aqui então, irmãos? Apenas para nós não esquecermos. Qual é? A destruição de Jerusalém. Esse é o marco histórico. Mateus 23, versos 37 e 38. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Do que Jesus estava falando aqui, irmãos? Que casa que ficaria deserta? O templo de Jerusalém, o templo mais famoso da história dos judeus, inclusive mais belo em magnificência do que o próprio templo de Salomão. Herodes ajudou a construir aquele templo depois dele ser construído por Zorobabel e foi agora completamente reformulado por Herodes. E aí Jesus diz que o templo seria destruído. Imagine para aquele templo ser destruído. É mais ou menos nós imaginarmos que peguem algo gigantesco que os irmãos conhecem, o próprio templo de Salomão que está sendo construído lá no braço pela Igreja Universal.
E aí Jesus aponta para aquilo e diz: esse templo vai ser destruído e não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E ainda mais vai ficar deserto. Imagine na cabeça dos judeus, dos discípulos, eles vendo sábado após sábado aquele templo lotado. E construções gigantescas. E Jesus diz: vai ser destruído. E aí no capítulo 24, olha o que Jesus faz, irmãos. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele a multidão, quem se aproximou de Jesus? Os discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa foi a profecia. E haviam uma multidão ali reunida com Jesus. Era a época da Páscoa. Só de habitantes em Jerusalém nessa época, Joséfo chega a dizer que devia de ter entre 600 a 1 milhão de pessoas. Mas imagine na época da Páscoa que vinha gente de tudo que é lado, irmãos. Jerusalém estava lotada. E aí Jesus chega para a multidão e diz: não vedes tudo isto? Eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí vem o desafio agora. Quem vai dar atenção para aquilo que Jesus está falando? E um detalhe: Jesus saiu do templo. Jesus atendeu o chamado do seu pai que dizia: sai dela, povo meu. Ele saiu de Babilônia. Ele viu que estava corrompida e ele saiu. Não ia ficar deserto de pessoas, ia ficar deserto da presença dele. E aí quando ele lança essa profecia, vem o verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Só os discípulos se interessaram, irmãos. Talvez hoje aqui dentro dessa igreja nós estejamos aí umas 40 pessoas. E Jesus diz para vocês hoje: não é o templo que vai ser destruído agora. O mundo vai ser destruído, Jesus diz. E talvez alguns estejam aqui dentro agora dormindo, pensando assim como tantos outros aqui: mas durante tanto tempo pessoas já falaram nessa destruição. Só vem mais um louco falando lá na frente que o mundo vai ser destruído. Ano passado, por exemplo, 2012, falaram que o mundo ia acabar e nós estamos aí vivos. E por aí vai. Mas os discípulos ouvem a voz do seu Senhor. E se essa mensagem vem de Deus, e eu creio que vem porque nós estamos lendo na palavra, só os discípulos aqui de dentro vão atentar a esta mensagem e vão se preparar porque o fim está próximo. Portanto, sejam desses discípulos. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Sabem quantos dos 12 aqui Marcos diz que foram ouvir o que Jesus tinha para falar? 4. Pedro, Tiago, João e André. Veja que mesmo dentre os 12, que eram os principais escolhidos por Jesus, nem todos se interessaram por saber o que Jesus tinha para dizer. Então é uma minoria, irmãos. Então vamos lá, Jesus agora vai começar a apresentar os sinais. Mateus 24, verso 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse foi o primeiro sinal da breve destruição da cidade de Jerusalém no passado. Vocês sabem o que significa a palavra Cristo? Sabem o significado da palavra Cristo, irmãos? Cristo é a palavra grega para o hebraico Messias. Então, quando Jesus disse que viriam muitos Cristos, ele estava dizendo que viriam muitas pessoas dizendo que são Messias, antes que Jerusalém fosse destruída. Eu não sei se vocês sabiam, Barrabás já foi o primeiro que cumpriu essa profecia. Nas Bíblias mais antigas, o nome Barrabás
é Jesus Barrabás. E a Bíblia diz que ele fazia parte de uma seita chamada Zelotes. Os Zelotes acreditavam que eles podiam tomar posse do reino de Jerusalém pela força e libertar eles do jugo romano, ainda pela violência. E Barrabás dizia ser o Messias. Não é à toa que eles escolheram Barrabás naquele momento. Eles escolheram porque eles tinham Barrabás como se fosse um libertador do jugo romano. E eles escolhem Barrabás. No livro Desejar de Todas as Nações chega a dizer que Barrabás asseverava ser o Messias e ele queria instituir uma nova ordem de coisas. Vocês já devem ter ouvido falar de nova ordem mundial. E não é apenas isso, abram lá no livro de Atos, irmãos. Atos capítulo 5. Deixem marcado aqui Mateus. E olha como a profecia de Jesus se cumpre literalmente antes da destruição de Jerusalém. Olha como falsos profetas se levantavam. Atos capítulo 5, versículo 36 e 37. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestaram obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Lembram-se do que Jesus falou: haverão falsos profetas e enganarão a muitos. Judas levou muitos consigo, também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Eu queria ler aqui para os irmãos. Eu não sei quantos aqui conhecem o historiador judeu Flávio Joséfo. Joséfo viveu entre os anos 37 depois de Cristo até o ano 104, se eu não me engano, depois de Cristo. Ele viveu 6 anos apenas, nasceu 6 anos apenas depois que Jesus morreu. Então ele acompanhou, ele tinha 30 e poucos anos quando Jerusalém foi destruída. Ele acompanhou tudo vivenciando, e ele nos apresenta detalhes do que aconteceu. E olha o que Joséfo diz sobre o tempo pouco antes de Jerusalém ser destruída. Enquanto os ladrões enchiam Jerusalém de crimes, preste atenção que nós vamos falar sobre essa questão agora, mais para frente, ladrões, roubos, violência. Os magos, por seu lado, enganavam o povo e o levavam ao deserto, prometendo-lhes mostrar milagres e prodígios. Mas Félix castigou-os imediatamente por sua loucura, mandou prender e matar a vários. Félix era um dos imperadores da época. Por esse mesmo tempo, presta atenção nisso aqui, irmãos, veio um homem do Egito a Jerusalém, que se vangloriava de ser profeta, persuadiu a um grande número de pessoas que o seguisse para o Monte das Oliveiras. Eu creio que isso daqui está se cumprindo agora debaixo do nosso nariz. Um homem do Egito, com uma mensagem de um sábado lunar, porque foi de lá que veio essa mensagem, vem agora se dizendo um profeta no meio do povo, o povo da verdade presente, querendo agora carregar o povo por uma mensagem falsa, que não é a mensagem de Deus. E muitos seguirão a esse mensageiro. Se cumprindo exatamente o que Joséfo disse aqui, que se cumpriu no tempo da antiga Jerusalém, na sua literalidade. Falsos profetas se levantaram. Desejar de Todas as Nações, página 628. Presta atenção, eu sei que para alguns aqui não conseguem crer no relato profético da mensageira, mas apenas então leiam como um relato histórico então, e veja se fura o relato histórico daquilo que a gente acabou de ler. Voltando-se para os discípulos, Cristo disse, aí ela cita a passagem de Mateus: muitos falsos messias apareciam, pretendendo operar milagres, e dizendo, chegado é o tempo do livramento da nação judaica. Esses desviaram a muitos, as palavras de Cristo cumpriram-se. Entre sua morte e o cerco de Jerusalém, apareceram muitos falsos profetas. Isso está se cumprindo nos nossos dias, irmãos? Está se cumprindo nos nossos dias?
Tem falso profeta no cristianismo? Estão levando a muitos? Milhares, para não dizer muitos. Benihim, Marco Feliciano, Edir Macedo, Silas, R.R. Soares e por aí vai. E por vezes nós olhamos a esses homens e nos maravilhamos dizendo: não, mas veja como eles defendem princípios bíblicos, irmãos. Não se engane. O diabo não vai chegar dentro dessas igrejas e dizer assim: eu quero que vocês se ajoelhem aqui e me adorem agora. Eu quero que vocês simplesmente abandonem a mensagem de Deus. Não pense que o diabo vai fazer isso. Ele não vai fazer. O inimigo vem disfarçando a verdade com a mentira. Veja o exemplo do egípcio. O Monte das Oliveiras era o monte favorito de quem? E para onde o falso profeta do Egito levava o povo? Para onde Jesus ia. Satanás mistura um engano com um pouco de engano com bastante verdade. É assim que ele atua. E multidões seguem. Vamos continuar, próximo sinal agora. Os irmãos então confirmam que isso está acontecendo nos últimos dias. Mateus 24, versos 6 e 7. Vamos lá. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Vamos parar por aqui um pouquinho. Guerras e rumores de guerras. Quantos aqui já ouviram falar de um historiador romano chamado Tácito? Levante a mão, por gentileza. Ninguém conhece? Tácito foi um historiador romano que viveu entre os anos 55, mais ou menos, até o ano 117 depois de Cristo. Ou seja, presenciou coisas curiosas sobre o Império Romano próximo ali da igreja primitiva. E ele nos apresenta relatos que ocorriam no Império Romano impressionantes, irmãos. E num desses relatos ele informa que o Império Romano viveu um período de paz nunca igual desde que Jesus ascendeu aos céus até o ano 67 depois de Cristo. Se os irmãos pesquisarem na história, nos livros de Tácito, ele vai apresentar esse período como o período da paz romana, período de sossego. Algumas rebeliões até surgiam durante esse período. Já ouviram falar do imperador Calígula? Já ouviram? Calígula foi um daqueles que provocou os judeus. Quando ele se assentou no Império Romano, ele quis obrigar a todas as províncias que estavam sob o jugo do Império Romano que fizessem uma imagem dele e que todos deveriam se curvar perante ele. Os judeus não aceitaram. E aí houve uma certa rebelião, mas os romanos sabiamente apaziguaram o problema. E uma isolada aqui e outra ali acontecia. Só que chegou um momento onde os judeus, eles fizeram um motim e se revoltaram contra o Império Romano na Palestina. Isso porque eles não queriam aceitar que o sumo sacerdote se curvasse diante do imperador romano. E aí eles bateram de frente com o imperador. E o imperador da época era Nero. E ele pede que Vespasiano, que não era imperador, era um general de Nero, que depois viria a ser imperador na época. Vespasiano vai agora então, enviado por Nero, para tentar resolver o problema. Isso no ano 67. Ali no ano 67, estoura-se, irmãos, guerras que nunca foram iguais no Império Romano. Sangue derramado para tudo que é lado, crianças sendo totalmente dizimadas, mães comendo os seus próprios filhos de fome. A gente vai ler isso na Bíblia profetizado. Terríveis foram os momentos que Jerusalém viveu naquele período. E aí Vespasiano, falando sobre esse período, no livro, Tácito, Histórias de Tácito, capítulo 1, parágrafo 2. Aqui eu tenho um livro de Tácito, que é os Anais de Tácito, e no início ele apresenta algumas coisas, mas para a gente ganhar tempo eu só vou ler o que eu anotei aqui. Olha o que Tácito diz, irmãos. O que estou começando a descrever, isso a partir do ano 67. Apenas lembrando, que ano que Jerusalém foi destruída? Vou colocar aqui para a gente não esquecer. 70
depois de Cristo. Então, quantos anos nós tínhamos do momento em que um dos sinais começou a se cumprir das guerras? Quantos anos? 3 anos. Posso dar uma pitada? Pode falar, irmão. No ano 66, Jerusalém foi invadido pelo coronel Sérgio. Isso. General Sérgio, e a misericórdia de Deus atuou no meio do povo, e o general Sérgio inesperadamente retirou o exército. Isso mesmo. E o povo judeu que estava seguindo a profecia, eles saíram. E os ímpios que ficaram lá achando que Deus estava com eles, acabou sendo aí tombado pelo general Tito. Nós vamos colocar isso um pouquinho mais para frente. Essa invasão de Céstio aconteceu antes de Vespasiano, no ano 67. Como Céstio não resolveu o problema, digamos assim, Nero agora envia Vespasiano para começar então todo o processo de destruição da cidade. E olha o que Tácito diz. O que estou começando a descrever foi um período de grandes desastres, batalhas terríveis, lutas civis destruidoras, um período horrível, mesmo em tempo de paz. 4 imperadores morreram pela espada, fora os que se suicidaram, como é o caso de Nero. Houve 3 guerras civis, ainda mais guerras estrangeiras e frequentemente guerras estrangeiras e civis ao mesmo tempo. Guerras e rumores de guerras. Isso vai se repetir nos últimos dias? Vocês estão ouvindo falar nesse tempo em que nós estamos vivendo de guerras e rumores de guerras? Sejam sinceros, irmãos, estão ouvindo? Israel, Palestina, Coreia do Norte, Estados Unidos, Irã, Iraque, China, Rússia e por aí vai. Guerras e rumores de guerras. Irmãos, e não pensem que a guerra não aconteceu ainda, porque não vai acontecer. Porque alguns pensam assim, vocês estão falando isso desde não sei quanto tempo. Mas sabe por que a guerra não aconteceu ainda? Porque Deus te ama e Ele quer te salvar primeiro. Amém. Ele quer te dar uma oportunidade de você se converter e se arrepender antes dos sinais dos últimos dias começarem a acontecer. Porque quando a guerra estourar, quando a fome vir, quando a peste assolar o mundo, irmãos, muitos vão se perder. O livro de Amós diz que ele viu que naqueles últimos dias, pessoas corriam de um lado para o outro, procurando pão e procurando água. Mas eles não encontravam. E ali diz que não era sede de água e fome de pão, era da palavra de Deus. Pode ser tarde demais. E é por isso que veio os sinais. Jesus deu os sinais para que o povo se preparasse no passado. Vamos continuar então, irmãos. Guerras e rumores de guerras comprovados aqui. Mateus 24, verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Quem tem a versão corrigida, por gentileza, tem mais um elemento que aparece ali que na versão atualizada não aparece. O quê? Então vamos lá. Primeiro sinal, ali do versículo 7, fome. Segundo, pestes ou doenças. E terceiro, terremoto. Em vários lugares. Isso. E não é terremoto localizado, é terremoto em vários lugares. São grandes terremotos em lugares diferenciados. Primeiro sinal, fome. Será que houve fome em Jerusalém antes da destruição da cidade? Atos capítulo 11. Vamos lá. Olha que impressionante. Deus mandou profeta no meio do povo para advertir. E o profeta hoje aqui no meio de vocês é Jesus em Mateus 24, irmãos. Atos capítulo 11, versículo 28 e 29. 27 ao 29, olha que impressionante. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Uma das fomes apenas. E olha o que a minha Bíblia na nota de rodapé comenta. Durante esse período,
houve várias épocas de fome, uma das quais, por volta do ano 46 depois de Cristo, afetou seriamente a Judéia. Se cumprindo ao pé da letra, irmãos. Eu não vou ler, quem quiser anotar, apenas anotem, mas Joséfo também comenta aqui no livro História dos Hebreus, eu vou passar aqui para vocês, página 910. Esse livro aqui, irmãos, é um livro publicado pela CPAD, Casa Publicadora Assembleia de Deus. Ele reúne as duas principais coletâneas de Flávio Joséfo, que são as Antiguidades Judaicas e a Guerra dos Hebreus. E aqui, na página 910, ele fala de que muitos morriam de fome naquele período. Uma das grandes fomes que acometeram a cidade da Judéia. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto do Grande Conflito, página 31 e 32. Prestem bastante atenção no que a gente vai ler aqui, irmãos. A cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa, quando milhões de judeus estavam reunidos dentro dos muros. Suas provisões de víveres, que a serem cuidadosamente preservadas, teriam suprido os habitantes durante anos, tinham sido previamente destruídas pela rivalidade e vingança das facções contendoras, e agora experimentaram todos os horrores da morte e da fome. Uma medida de trigo era vendida por um talento. Aonde que a gente encontra isso? Nos selos. Terceiro selo, se cumprindo também na profecia de Jerusalém. Irmãos, nós vamos passar por um período de fome terrível. O mundo já vive o problema da fome, da escassez da fome. E sabe, quando eu leio o versículo 7 aqui, sabe o que vem na minha cabeça? As trombetas. No livro Eventos Finais nós encontramos as trombetas ali mencionadas também. Irmãos, quando meteoros caírem do céu, quando asteroides caírem dos céus, quando o mar for convertido em sangue, o mundo vai passar por um período de fome terrível. 1/3 da população, ao menos, será atingida pela fome e pela moléstia. Isso aconteceu em Jerusalém. Jerusalém era uma miniatura. Era como o santuário terrestre comparado com o santuário celestial. Jerusalém era a sombra do que ia acontecer no mundo inteiro nos dias em que nós estamos vivendo. Fome. E ela continua dizendo: tão atrozes eram os transes da fome. Olhem só isso aqui. Que homens roíam o couro dos seus cintos e das sandálias, e a cobertura dos seus próprios escudos. Já pensaram, irmãos? Fome tão grande que os homens comiam o próprio couro das sandálias, roía os escudos. E eu queria compartilhar algo mais aqui com os irmãos dessa fome. Abram no livro de Lamentações, capítulo 4, próximo de Jeremias. Deixem marcado aqui, Mateus. Lamentações, capítulo 4. É depois de Jeremias, irmãos. Profetizando sobre esse período que Jerusalém enfrentaria. Olha o que Lamentações 4, verso 4 ao 5 diz. Lamentações 4, verso 4 até o 5. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe o dê. Os que se alimentam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlata se apegam aos monturos. Verso 10 agora, esse é o que mais me impressiona, irmãos. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram os seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. E sabe o que é pior? Jesus diz que a tribulação dos últimos dias, ela é tamanha, tal qual nunca houve desde que houve nação. Você quer ser protegido nesse dia? Jesus diz que aqueles que têm o selo dele, nenhuma praga chegará à tua tenda. Amém. O seu pão lhe será dado e a sua água será certa. Mas é necessário que haja um preparo, irmãos. Crer na mensagem de Jesus. Jesus deu os sinais
e muitos, a grande maioria foi pega de surpresa. Na verdade, de surpresa não, porque eles sabiam, Jesus pronunciou os sinais e eles preferiram se rebelar contra a mensagem que Jesus havia dado. Mães comiam seus próprios filhos, irmãos. Doenças. Qual que é a consequência da fome? Claro, é natural. Você se alimentar mal, você comer mal, e aí entra a importância dos 8 remédios naturais que Deus deixou também. Porque o mundo nos últimos dias, irmãos, vai estar desgraçado. Imagine 1/3 das águas convertidas em absinto, animais mortos, pessoas adoentadas. Se nós não cuidarmos da nossa saúde pelo próprio ar, nós nos contaminaremos com doenças e enfermidades. Próximo sinal, terremotos. Tácito, o mesmo historiador romano, diz que entre os anos 60 e 70 houveram terremotos nos seguintes lugares, ali próximo de Jerusalém: Creta, Roma, Pameia, Frígia, Campanha, Laodiceia e Pompeia. Pompeia é bem conhecido, os irmãos já devem ter ouvido falar da erupção do vulcão Vesúvio. Essa erupção veio depois, posterior à destruição de Jerusalém. Mas antes ela já havia sido acometida por um terremoto. E a cidade de Laodiceia, o terremoto foi tão grande no ano de 66 que a cidade foi destruída inteirinha. Não é à toa que na mensagem de Laodiceia nós entendemos que não há salvação se nós não saímos de Laodiceia. Laodiceia foi totalmente destruída por um terremoto. Joséfo, no livro Guerra dos Judeus, livro 4, capítulo 5, parágrafo 5, diz: desencadeou uma tempestade prodigiosa à noite, com suprema violência e com fortes ventos, com cataratas de chuva, com relâmpagos contínuos, terríveis trovões e com impressionantes convulsões na terra por causa do terremoto. Um dos terremotos apenas que aconteceram. Irmãos, é impressionante como os sinais vieram se cumprindo. E vocês acham que os discípulos estavam lá de braços cruzados, esperando o anticristo subir do abismo? É por isso que eu trouxe essa mensagem para os irmãos. Eu sei que a palavra do Senhor menciona certas coisas que nós aguardamos se cumprir, mas já tem outras que estão se cumprindo debaixo do nosso nariz, e a principal, que para se cumprir depende de mim e de você, que é o Evangelho ser pregado para o mundo. Enquanto isso não acontecer, Jesus não pode vir. E nós estamos esperando sentado acontecer coisas no Vaticano, enquanto o mundo já está desgraçado aí, irmãos, acontecendo coisas debaixo do nosso nariz. Pessoas morrendo sem ter o conhecimento de Jesus Cristo. Lucas capítulo 21 nos apresenta um outro sinal que não está no capítulo 24 de Mateus. Lucas 21. Olha só o que nos diz aqui, irmãos. Lucas capítulo 21, versículo 9. Quando ouvides falar de guerras e rumores de guerras, quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Poderíamos colocar um quarto elemento aqui: revoluções, ou se preferirem ainda, alvoroços, como dizem algumas versões. O que são revoluções? Problemas o quê? Problemas sociais, internos, guerras de facções. Joséfo cita uma dessas. Irmãos, isso que a irmã Gisele colocou ali, que aconteceu no condomínio dela, lá em Contenda, uma cidade minúscula que, junto com zona rural, deve de ter em torno de 15 a 17 mil habitantes. Todos os dias nós estamos ouvindo falar de assaltos, de morticínio e de todo tipo de atrocidade acontecendo lá na cidade. Me perdoem, eu creio que esse não é o local exato para a gente colocar esse tipo de coisa, mas eu queria colocar os irmãos para de alguma forma a gente entender o que está acontecendo.
Há 2 semanas atrás lá pegaram um homem, mataram ele com 16 facadas por causa de R$100, cortaram a cabeça dele e o órgão genital dele e jogaram ele próximo da BR. Numa cidade minúscula, um salão de cabeleireiro lá que a gente vai cortar o cabelo, em menos de 2 semanas foi assaltado 3 vezes. Vocês acham que isso é o quê? É brincadeira, irmãos? Saiam das grandes cidades. Se preparem, Deus está mostrando pela sua misericórdia que o mundo está insuportável. A violência está insustentável. E a coisa vai piorar. Vai piorar se vocês amam os seus lares, as suas famílias, os seus filhos. Façam agora planos para saírem enquanto há tempo. Porque a coisa vai ficar feia. Em Jerusalém, os que ficaram perderam famílias, casas, bens, parentes e a salvação, que é o mais importante. Nós chegamos num ponto aqui, irmãos, bem importante do nosso estudo agora. Mateus 24, vamos voltar. Mateus capítulo 24, versos 6 até o 9. Por que vocês acham que Deus permite que tudo isso aconteça? Não é Deus que está provocando essas coisas. Fome, terremoto, peste e etc. Falando do terremoto ainda, peguem no site lá da Verdade sobre o Fim, tem uma matéria falando como os terremotos e as erupções vulcânicas têm aumentado nesses últimos dias. Mas por que vocês acreditam que Deus deixa Satanás provocar tudo isso? Por que Satanás está provocando isso tudo? Mateus 24, versos 6 até o 9. Vamos ler aqui direto, 7 até o 9. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então, o que significa essa palavra então? Depois disso e também por causa disso, por causa da fome, por causa da peste, por causa do terremoto, por causa da violência, por causa do descontrole social no mundo, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Sabe o que esse texto está mostrando? Em quem eles vão colocar a culpa de tudo isso aqui acontecer? Em vocês, em mim, no povo de Deus. Vamos voltar ao passado. Quando Jerusalém foi destruída, algum cristão morreu quando Jerusalém foi destruída? Os cristãos saíram. Só que a Bíblia mostra que antes da destruição final haverá um período de angústia. Irmãos, antes de acontecer certas coisas que irão acontecer, nós sofreremos perseguições. Nós, aqueles que conseguem se preparar e pregar essa mensagem nesses últimos dias. Nós sofreremos um período de angústia. Seremos perseguidos antes da destruição final. É isso que está mostrando aqui. E é por isso que Satanás provoca todas essas coisas. Para colocar a culpa no povo de Deus. Só que, o que o povo de Deus agora vai ter que fazer diante disso? Qual é a resposta que Deus espera do povo? Marcos 13, verso 9. Marcos 13, verso 9. Seremos perseguidos. Mas o que Deus espera de nós? Irmãos, se nós vamos aos sinais ali que vem na sua ordem, nós estamos próximos dessa perseguição começar. E o que eu acho curioso é que no livro Parábola de Jesus, cita-se ali uma calamidade inesperada e repentina, algo que põe a nossa vida face a face com a própria morte, mostrará se a fé é real nas promessas de Deus. Algo acontecerá que nós, como povo de Deus, não sabemos e não estamos exatamente atentos ao que vai acontecer. Todas as 10 virgens foram pegas de surpresa. Nenhuma delas estava de fato esperando a vinda do noivo. É verdade que um grupo estava preparado, mas mesmo o grupo preparado foi pego de surpresa em algo que vai acontecer. Não sei o que é esse algo, mas algo vai acontecer. Como que é o nome do livro que tu falou? Parábolas de Jesus.
Acho que é a página 409, 411, não me lembro agora. Ou 412. Marcos 13, verso 9, então, nos diz o seguinte: estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Eu li o versículo 9, né, irmãos? Vamos continuar. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Amém? Amém. Nós teremos que dar testemunho da nossa fé diante das autoridades, diante das pessoas. Iremos comparecer perante os tribunais. Por que você guarda o sábado? Por que você crê que a alma é mortal? Por que você segue esse povinho aí? O mundo está uma desgraça e nós vamos ter que dar prova da nossa fé. Mas tem um detalhe: o que vai sair da minha e da tua boca é aquilo que você está colocando na tua cabeça. Não pense que hoje você passando a semana inteira sem abrir a Bíblia e sem orar, que você vai chegar lá naquele dia e Deus vai fazer um passe de mágica, trazer um monte de texto bíblico na tua cabeça, se você não colocou nenhum texto na tua mente. Pedro, Paulo, no momento de defender a fé deles, eles defendiam porque eles passavam a semana em comunhão com Deus. Se você passa a semana colocando na tua cabeça novela, filme, música do mundo, no dia de defender a tua fé, pode ter certeza que nem diante do tribunal você vai, porque vai negar o nome de Jesus. E isso não porque eu estou falando, mas é porque está na palavra do Senhor. Muitos negaram o nome de Jesus nesse tempo. Irmãos, poderíamos ler aqui ainda outros textos. Paulo chega a dizer que ele compareceu perante Festo, Agripa, Félix, Nero, para dar prova da sua fé. Sem contar Pedro e ainda outros. E a Bíblia mostra, por meio da ação do Espírito, que vai acontecer um derramamento do Espírito Santo nesses últimos dias. E é através do derramamento do Espírito Santo nesses últimos dias que nós vamos sair lá fora defendendo a nossa fé com autoridade. Essa era a promessa que ele estava dando aqui. O Pentecoste no passado vai se repetir nos últimos dias também. Haverá um grupo de pessoas que em unidade, fé, amor, receberão o derramamento da chuva serôdia, do Espírito de Deus nos últimos dias. Só que, irmãos, para que isso aconteça, quando isso acontecer, será um momento muito difícil. E muitos do nosso meio abandonarão a fé. Isso está em Mateus capítulo 24, vamos voltar? Veja que hoje, com toda a liberdade que Deus nos dá, pessoas já deixam a caminhada. E os discípulos sentiram isso na pele antes de Jerusalém ser destruída. Mateus 24, verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. O que é escandalizar? O que significa a palavra escândalo? Ninguém sabe o que significa a palavra escândalo? Quando que eu digo assim, eu me escandalizo com tal pessoa, o que isso quer dizer? Vergonha, né? Vergonha. Eu tenho vergonha dessa pessoa. A Bíblia diz, no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo diz que se ele se circuncida, está desfeito o escândalo da cruz, porque a cruz era uma vergonha para as pessoas que não conseguiam ver um símbolo de amor ali representado. E hoje, aqueles que tomam a cruz de Jesus e decidem viver o evangelho de verdade, assim como no passado Paulo diz, eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus, muitos vão nos abandonar por isso. Eu não quero andar com esse povo aí, esse povo que diz que a gente tem que ser abnegado, que a gente tem que investir dinheiro na obra, esse povo é louco. Eu quero seguir o mundo. Paulo diz, não precisa abrir, 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, olha o que ele diz: Demas me abandonou por amor às coisas desse mundo e se foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Paulo foi traído, foi abandonado por pessoas que amavam mais o mundo
do que a Bíblia Sagrada. E ele ainda cita outras passagens. 2 Timóteo capítulo 4, verso 10. Pessoas abandonaram no passado também, mais uma vez se cumprindo a palavra de Jesus. O historiador Tácito, falando sobre Nero, diz assim: primeiro Nero arrastava os que se declaravam cristãos, e então, com a informação que eles davam, arrastava e condenava muitos outros. Pessoas traíam seus amigos, familiares. Apenas anote os textos, irmãos, o tempo já se estendeu e nós não vamos ter tempo de ler. Marcos 13, verso 12 ao 13. Lucas 21, verso 16 diz que nós vamos ser traídos pelos irmãos, pelos pais, pelos amigos, pelos parentes. Os filhos trairão os pais e etc. Lucas 21, verso 16. Tudo isso aconteceu no passado também. Mateus 24, verso 12, estamos chegando aqui no final. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Sabe o que é o mais interessante disso aqui? É que essa mensagem, ela não se aplica tanto ao mundo, ela se aplica à igreja. Porque se o amor se esfria, é sinal de que em algum momento, como o amor esteve? Que mensagem é essa então que nós encontramos aqui, irmãos? Que mensagem que diz que quem dera, melhor seria nós sermos frios do que nós sermos mornos, e Deus deseja que nós voltemos a ser quentes. Mensagem para Laodiceia. É para a igreja isso. O amor se esfriando na igreja, e por conta disso, olha o que vai acontecer no versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, quando a palavra do Senhor ela apresenta esse tempo em que o amor das pessoas se esfriarão, e lá no versículo 11 ele disse: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus não repete isso daqui do que ele já diz lá atrás. Esses falsos profetas que estão aqui no versículo 11 vão se levantar da onde? Da onde, João? Da igreja. No versículo 11, quando Jesus fala de falsos profetas que se levantariam, era no meio da própria igreja. Pessoas do nosso meio se levantariam com falsas profecias, falsas mensagens para enganar o povo. E vejam a sequência. Nós falamos de derramamento do Espírito, falamos de perseguição, e agora o que nós estamos falando daqui, sabe o que é que nós chamamos? Sacudidura. Isso já está acontecendo. Já está. Por meio dos falsos profetas que se levantam, por meio dos enganos, haverá uma sacudidura, assim como no passado em Jerusalém, o povo foi sacudido. Aqueles que começaram com os discípulos, não chegaram até o fim. E é por isso que no livro Eventos Finais nós encontramos a seguinte expressão: a igreja triunfante não será, a igreja militante não será a igreja triunfante. Sabe por quê? Porque muitos que ajudaram hoje a construir a arca, na hora de entrar, não vão entrar na arca. Muitos que ajudaram os discípulos na pregação do evangelho até um certo tempo, chegaram a um momento que abandonaram a caminhada. Isso aconteceu no passado, isso está se repetindo nos últimos dias. Chegamos aqui ao fim, irmãos, do que nós vamos comentar no nosso último comentário aqui do verso de hoje, do nosso estudo. Depois apenas vou comentar algo para a gente fechar. O versículo 15 nos apresenta o clímax da nossa mensagem. É o ponto alto da mensagem aqui. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. Jesus deixou um último sinal aqui para os discípulos de misericórdia. Quando vocês verem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, era um sinal para eles fugirem. Era o último sinal que Deus havia dado. Fujam, porque agora a coisa vai ficar feia, em outras palavras. E o que é esse abominável da desolação?
Quando Jesus fala do profeta Daniel, tem que ir para Daniel. A gente não precisa ir aqui agora, porque apenas vamos comentar. Aqui se relata o cerco de Jerusalém. Isso. Lá em Daniel fala também do abominável da desolação, que apareceu antes de Jerusalém ser destruída. Vamos em Lucas ali rapidinho no capítulo 21. O que é o abominável da desolação? Lucas fala do abominável de um outro jeito. Lucas capítulo 21, verso 20 e 21. Olha só o que é o abominável aqui. Quando, porém, virdes Jerusalém cercada ou sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação ou destruição. Então, o abominável da desolação era um momento em que os discípulos olhariam para Jerusalém e veriam Jerusalém cercada de exércitos romanos. Mas por que abominável da desolação? Os irmãos que estão estudando conosco aqui nas quartas-feiras, o que a Bíblia considera, irmãos, como abominação? O que é abominação para Deus? O que, Edilino? E como que o povo no passado adorava outros deuses? Através dos astros. Abominável, abominação, vem de adoração aos astros. Os romanos adoravam aos astros, Deus Sol e etc. Quando Jesus falou do abominável da desolação, irmãos, Joséfo conta que os soldados romanos, todas as vezes que eles iam para uma guerra, eles levavam uma espécie de um estandarte. Um estandarte é como se fosse uma vara. E nessa vara, na ponta da vara, havia uma águia com as asas abertas, e essa águia, ela ficava olhando para o lado direito. Nas patas ela ficava segurando algumas flechas. Veja que na nota do dólar a gente encontra uma águia bem parecida com essa, que era um símbolo, um enigma do Império Romano. E ao redor da águia tinha como que se fosse uma guinalda redonda, que era símbolo de Mitra, o Deus Sol. E embaixo dessa insígnia havia uma espécie de um elemento redondo, dourado, tanto a guinalda quanto esse elemento redondo que simbolizava o Deus Sol. Quando os soldados romanos chegavam numa província que eles iam invadir e atacar, eles pegavam e cravavam o estandarte no solo, naquele solo. E eles cravavam o estandarte e eles se curvavam diante daquele estandarte, dedicando a guerra e pedindo proteção ao Deus Sol para aquela guerra que eles teriam. Quando eles chegaram em Jerusalém, e eles cravaram aquele estandarte em Jerusalém, irmãos, lá de dentro, com Céstio, que o irmão Zé Luiz comentou, que foi o general que cercou a cidade no ano 66, lá de dentro o povo de Deus olhou por cima dos muros da cidade e viu aquela insígnia. E eles viram, está ali o símbolo do Deus Sol, a abominação que Daniel falava. É o sinal que Jesus mandou. Nós temos que fugir. Só que aí vem, como fugir se eles cercaram a cidade? Como que os cristãos iam fugir se a cidade estava cercada? Aí a misericórdia de Deus atuou novamente a favor deles. Isso mesmo. Desesperadamente o general Céstio retirou o círculo. Amém. E foi embora. E aí o povo de Deus que estava vivendo a profecia pôde ir embora. Irmãos, Joséfo chega, em outras palavras, ele só faltou chamar Céstio de burro. Ele diz que não havia momento tão especial para Céstio invadir a cidade de Jerusalém e ele acabava com a guerra em questão de minutos. Mas aí Joséfo comenta que Deus estava desagradado daquele povo de Jerusalém e ele não permitiu que Céstio invadisse. E Joséfo chega a dizer que se Céstio invadisse, os judeus não sofreriam tanto quanto eles sofreram no cerco de Tito. Céstio recuou. E os judeus orgulhosos disseram naquele momento: Deus entregou os exércitos romanos nas nossas mãos, vamos atrás deles. E aí Joséfo diz que os judeus foram atrás e eles batalharam contra os romanos e mataram cerca de 6.000 homens. Só que os cristãos se aproveitaram da saída dos judeus para combater contra os romanos. E sabe o que os cristãos fizeram? Saíram pela porta dos fundos, vamos colocar assim. Fugiram naquele momento. Porque eles sabiam que era o sinal que Jesus havia dado.
da abominação que se instauraria em Jerusalém. E eles fugiram, foram para as montanhas, foram para os lugares retirados e não sofreram o morticínio provocado por Tito no ano 70. Nós sabemos que isso se aplica para nós nos últimos dias, irmãos. Hoje nós não temos tempo de explorar isso, até porque o nosso propósito hoje era estudar a aplicação do passado. Mas a abominação desoladora hoje representa para nós algo. Existe um estandarte hoje sendo estabelecido pelo catolicismo romano, que se chama domingo, Sunday. E Sunday significa o quê? Dia do sol. E o sol vem sendo adorado pelo cristianismo nesse dia. Cultos nesse dia, adoração a Deus nesse dia. Não é errado você adorar a Deus. O errado é quando você substitui aquilo que está no mandamento do Senhor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, enquanto uma igreja diz que é o domingo que deve ser guardado. E esse dia ele tem sido levantado como estandarte romano, Igreja Católica Apostólica Romana. É de lá que vem o abominável novamente. E esse abominável se instaurará primeiro nos Estados Unidos. Nós não temos como explicar isso aqui agora, mas essa profecia está em Apocalipse 13. E é lá o sinal que vai sair para nós. É o último sinal. Só que nesse momento não vai dar tempo de fazer preparativo nenhum. Jesus disse, aquele que está em cima do telhado, desça sem nem pegar a sua capa. É só fugir. Por isso Deus está falando com vocês hoje, que ainda dá tempo de se preparar com calma. E aí, irmãos, queria fechar apenas citando algo muito interessante. Os irmãos sabem que nessa mesma profecia de Mateus, que se cumpre na destruição de Jerusalém no ano 70, Jesus deu uma advertência para os discípulos. Orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno e nem quando? Mas aí alguns diriam, o sábado foi abolido depois da morte de Jesus. Mas se Jesus citou, Mateus 24, que se cumpriria no ano 70, depois da morte dele, 40 anos depois que Jesus morreu, por que ele falou para os discípulos orar para a fuga não ser no sábado? É porque o sábado ainda era observado pelos discípulos de Jesus. Amém. 40 anos depois, 200 anos depois, 1000 anos depois, 2000 anos depois, 2012 anos depois, seja lá quantos anos preferirem, e por toda a eternidade, o sábado continuará sendo o santo e abençoado dia do Senhor. E hoje nós temos o privilégio, irmãos, de receber a bênção desse dia na nossa vida, que é um dia especial, que é um dia de bênçãos, e que será o palco do grande conflito nesses últimos dias. Sábado e domingo, Satanás e Deus, a besta ou a Jesus Cristo. Esse é o palco do grande conflito. Selo de Deus ou marca da besta. A escolha depende de você. Que em nome do Senhor Jesus, nós possamos, assim como nós lemos no início do nosso estudo, e eu repito aqui para a gente encerrar, irmãos, vamos ler aqui para a gente encerrar. Aqueles que não aprendem com os erros da história estão condenados a repeti-lo. Olhem para o exemplo daquilo que aconteceu no passado e sigam o exemplo dos discípulos que ouviram a palavra de Jesus e saíram grandemente beneficiados da destruição de Jerusalém. Amém? Que em nome de Jesus o selo de Deus seja posto sobre nós e nenhuma praga chegue sobre a nossa tenda. Vamos nos colocar de joelhos, irmãos, para a gente encerrar? Pai querido e Deus maravilhoso que habita nos altos céus, quanto mais nós estudamos a palavra do Senhor, Pai, mais nós concluímos que o caráter do Senhor é aquilo que o Senhor diz que é na Tua palavra, porque Tu és amor, Pai. Amém. Amém. Não existe outra explicação para tanta misericórdia com um povo que havia matado o Teu Filho, um povo que havia se rebelado contra os Teus mensageiros, e mesmo depois da morte de Jesus, o Senhor ainda durante pelo menos 40 anos continuou insistindo com aquela nação,
continuou insistindo com aquele povo a quem foi confiado os oráculos do Senhor, Pai. O Senhor, Pai, verdadeiramente é amor e misericórdia. E hoje, nós somos estes judeus espirituais, a quem o Senhor tem confiado os oráculos da Tua Palavra. Nós hoje temos um conhecimento, ó Pai, que pouquíssimas pessoas do mundo têm. E o Senhor espera que nós Te obedeçamos e ouçamos a Tua voz e sigamos para o lado para o qual o Senhor está apontando que devemos seguir. E nós queremos, ó Pai, ainda que os nossos olhos não consigam, ó Senhor, ver a luz no fim do túnel, que pela fé nós atentamos à palavra do Senhor e sigamos, ó Pai, para onde o dedo do Senhor está apontando. Amém. Talvez muitos de nós não consigamos fazer isso por falta de fé. Mas nós não queremos, ó Pai querido, falar de falta de fé, porque o Senhor Jesus é o autor e consumador da fé, e Ele é capaz de dar aquilo que hoje nós não temos para seguir a Tua vontade. Por isso nós Te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a olharmos para esse mundo mau, a vermos todos estes sinais que estão se cumprindo nessa nossa geração: fome, peste, terremoto, falsos profetas, milhares de igrejas se levantando, casamentos sendo desfeitos, famílias sendo destruídas, sinais que mostram que nós estamos no fim, Pai. Que nós possamos olhar para estes sinais e tomarmos uma decisão de seguirmos ao Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito e de todo o nosso entendimento. Dá-nos a Tua santa paz e permita com que saiamos daqui da casa do Senhor, mas que nós não estejamos saindo da Tua presença, ó Pai. Porque o Senhor, assim como disse para Abraão, diz também a nós: anda na minha presença e ser perfeito. E é na Tua presença que nós queremos andar por onde quer que formos, para que a nossa vida possa ser, ó Pai, vivida para a honra e glória do Teu santo nome. Nos dê a Tua paz no restante desse Teu santo dia que temos e abençoa cada um dos irmãos que estão aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre e Salvador, é que oramos. Amém, Pai.